Pai gordo, filho gordo. Foi isso que eu escutei a minha infância inteira. Então, na minha mente, eu achava que eu nunca conseguiria emagrecer, porque eu venho de família obesa, né? Pai obeso, tios obesos. E, além do mais, o nosso estilo de vida contribuiu para isso também, né? Mas eu acreditava, na verdade, que a minha genética, por vir de pai gordo, eu nunca conseguiria mudar, né? E desde toda a minha infância, né, eu sofri por conta da obesidade. Tanto porque o meu ciclo de amizades eram pessoas normais, de corpo normal, de peso normal. Então eu era a única gordinha, né, do grupo. E isso acabava me intimidando, me deixando envergonhada. Eu sempre tive limitações com relação principalmente aos meus pensamentos, porque a obesidade fazia isso comigo. Eu sempre fui muito impressionada com essa parte de corpo, de dieta, de alimentação, mesmo sem entender a ciência, né, que é a nutrição. E tanto que lá nos meus 13 anos de idade, né, assim que eu fiquei mocinha, que comecei a realmente me preocupar com as minhas vestimentas, com a minha forma de me portar diante de certas situações, só que o meu corpo ele acabava me impedindo muito de fazer o que eu gostaria, né? E foi aí então que eu tive decisões por conta própria, né, escondida da minha mãe, de fazer dietas restritivas. Acreditem, já cheguei a fazer dieta da maçã, que era passar o dia comendo maçã. Já cheguei a tomar uma medicação escondida da minha mãe, que na época, se hoje é algo que ainda precisa de atenção de um médico para estar prescrevendo, naquela época ainda assim era como se você estivesse cometendo um crime gravíssimo, né? Tomar uma medicação de emagrecimento. Então já cheguei a tomar a medicação de emagrecimento e segui, na verdade, o que a bula me falava para seguir. E na bula desse medicamento dizia para comer apenas maçã ou vegetais durante o dia. Eu emagreci 13 quilos, né? Lá na época no início da minha adolescência. Fazia caminhada. Na época não tinha academia na minha cidade, então eu fazia caminhada pela manhã e à tarde. Fiquei altamente impressionada, né? E a restrição foi tão pesada naquela época que eu cheguei a dar anemia de uma dieta restritiva que eu fiz por conta própria, né? De lá pra cá as coisas foram mudando, né? Então minha mãe ficou muito preocupada, chegou a me levar no médico, justamente porque eu fiz uma dieta muito restritiva e isso afetou altamente aí a minha saúde, né? Após ir nesse médico, na época também, essa parte nutricionista não era muito bem, não era o auge, né? E acabou que o médico abriu os meus olhos, falou o que eu tinha que repor na minha alimentação ali mais ou menos, e acabou que eu fui pegando ali o gancho do que eu realmente teria que fazer a partir daquele momento para recuperar a minha saúde, né? O tempo foi passando, surgiu a academia na minha cidade, uma cidade bem pequenininha. Então, desde os meus 13 anos de idade que eu sou impressionada, gosto dessa parte, né, de exercício físico, de tentar uma alimentação mais saudável. Quando cheguei aqui em Picos, eu ainda tinha excesso de peso, né, e comecei a estudar. Foi aí então que eu passei para nutrição e os meus olhos começaram a abrir e me apaixonar, né, mais uma vez, só que dessa vez da forma certa, aprender realmente o que a nutrição tinha e tem para transformar a vida das pessoas, né? Então, eu sou a prova viva disso, né? Que a nutrição ela é capaz de transformar vidas porque eu transformei a mim mesma, né? Mesmo com algumas decisões no meio do caminho. Mas a minha maior perca de peso com dieta, com exercício físico, foram 23 quilos de gordura. Então, há 6 anos atrás, como a maioria sabe, né, eu tinha 23 quilos acima do peso, que foi lá no meu pós-parto, né, que eu não tinha tempo de me cuidar. Eu sempre conto para todo mundo, né, que a Maísa é a realização de minha vida. Mas a gestação em si, o pós-parto, também foi uma das missões mais desafiadoras. Principalmente para mim, que sempre fui vaidosa, sempre gostei de me cuidar. E o primeiro ano de minha filha foi exatamente, eu vivi para ela, né? Então não tinha tempo de fazer o exercício físico como eu gostaria.
o momento que ela dormia ali, vocês sabem que o recém-nascido não tem hora para nada, não tem uma rotina. Então, quando a minha filha dormia, eu ia descontar todo aquele estresse, todo aquele dia ali em comida. Era o momento que eu relaxava, era descontando ali o meu cansaço, a minha emoção, o meu pós-parto em comida, né? E aí foi aonde eu cheguei a 80 quilos. E aí, quando a Maísa realmente parou a amamentação, foi onde eu tive tempo, né, de pensar um pouco mais, de tentar me dedicar um pouco mais à minha rotina saudável, né? Foi aí que eu consegui fixar um exercício de força que antes eu não tinha tanta... não gostava e também não me esforçava para ter um horário fixo ali. Ia quando dava, mas quando eu vi meus exames de sangue ficando alterados, o cansaço tomando de conta de mim, a indisposição, vitaminas lá embaixo, zero disposição para nada. E aí eu me vi realmente na obrigação de cuidar. Então foi pela dor, né, que eu comecei realmente a colocar como prioridade. E aí isso acabou transformando a minha vida, né? Coloquei a musculação aí 5 vezes na semana. O cardio eu não dava tanta atenção, né, porque eu fazia o que dava. E comecei a cuidar também da minha alimentação. Então, assim, a maioria das pessoas ainda acham assim, não, é porque ela é nutri, para ela é mais fácil. Gente, não é. É um desafio como para qualquer outra pessoa, né? Então, principalmente eu que venho de uma genética, né, de obesidade, claro que eu tirei essa mentalidade e uso até uma frase que, assim, a genética, ela é a arma, e o estilo de vida é o gatilho, né? Eu já coloquei isso na minha mente, principalmente porque eu vim lá da infância com esse pensamento, por ouvir sempre isso dos meus pais, né? Mas só o que tem hoje em dia também são vidas transformadas, obesos que têm hoje um corpo legal, um estilo de vida, assim, invejável, né? E provando aí para todos, para a sociedade, que a genética é só uma genética e ela não te limita a ir cuidar, a fazer um exercício, a ir se alimentar melhor, né? E é isso que eu quero transferir aqui para vocês. Então, sou nutricionista. Nunca imaginei assim lá na minha infância, né? Eu sempre fui apaixonada, sempre gostei, mas eu não sabia o que Deus queria me dizer ali, logo lá na infância. Eu me preocupando tanto ali com o corpo, com a alimentação, né? E para hoje realmente ser a minha missão, o meu propósito de vida. Como eu falei para vocês, eu emagreci 23 quilos através da nutrição, através de exercício físico. Eu passei por algumas decisões no meio do caminho, mas tudo foi para aprimorar, para melhorar o que eu conquistei com a dieta e com o exercício físico, né? Já fiz acompanhamento com endocrinologista no início do meu acompanhamento, né? Isso não é segredo para ninguém e que me ajudou bastante, né? Eu fiz uso de algumas medicações lá no início, como a Ozempic, né? Fiz um tratamento com endocrinologista, todo com acompanhamento, me auxiliou, mas o que eu quero transferir aqui para vocês é que mesmo com o uso dessa medicação, eu tive que seguir dieta, eu tive que seguir o meu estilo de vida que se sustenta até hoje, né? Tem um pouco de ansiedade na minha rotina, então várias pessoas já perceberam, né, que vão me ver épocas mais cheinha, épocas onde eu estou um pouco mais sequinha, mais magra, né? E tudo isso, gente, são fatores e consequências do que eu carrego aqui, né? Que, querendo ou não, a minha rotina é muito corrida. Às vezes a ansiedade quer tomar de conta. Vez por outra, não nesse momento agora, porque eu estou muito controlada, mas acaba que a ansiedade toma conta de mim. Me perco um pouco ali nessa questão, esqueci de olhar o cardápio, quando pensar que não, já estou comendo ali algo que não era para consumir, o que esteja fora do plano, e que isso não é errado, mas a gente tem que tentar se policiar mais, tentar ver os detalhes que lhe prejudicam na rotina, né? Não é que não vá mais acontecer, mas é você saber o que fazer após aquele erro ali, após aquilo que te prejudica tanto, né? Então, esse Jornada com a Nutri aqui de hoje, eu resolvi trazer o meu caso aqui para vocês, para falar que não é porque eu sou nutricionista, porque é mais fácil para mim. Eu sou gente, assim como a Maria é gente, como o Pedro é gente, como os meus pacientes são. E que, vez ou outra, a gente não consegue ser 100%,
né? Mas que o que vai fazer a diferença é você estar ali tentando regular ao máximo, tentar se manter firme na sua rotina, né? Eu sempre gosto de falar também, por exemplo, todo mês eu tenho viagens para atender no Maranhão, né? Então tem dias, pelo menos um dia no meu mês, eu fico sem um treino, eu fico sem conseguir tomar meu whey. Então são exceções, né? Que às vezes vai ocorrer e que você tem que saber lidar com isso. Antigamente, quando eu ia trabalhar no Maranhão, por exemplo, isso já me deixava mais ansiosa. Quando eu acabava os atendimentos à noite, eu quero comer uma pizza. Eu queria compensar aquele cansaço, aquele estresse com aquilo. Hoje não, hoje eu consigo pensar, eu consigo parar para alinhar, eu consigo separar um momento para treinar, coisa que antes eu não fazia, né? Então, é uma rotina que mesmo que seja cansativa, mesmo que seja corrida, a gente precisa e eu aprendi a lidar com cada detalhe disso. E o Jornada com a Nutri HV foi literalmente com a Nutri HV, né? Eu sempre quis contar um pouquinho aqui da minha história, de conseguir compartilhar um pouco do que eu vivenciei e expressar isso de forma leve para que vocês possam entender. E eu quero também saber aí o que é que você tem para me contar. Já comenta aqui.